Olá, povo de Deus, terça-feira da quinta semana pascal, do tempo pascal. Nós terminamos hoje o capítulo 14 de Atos, com os versículos 19 a 28. A narrativa da missão de Paulo e Barnabé revela que o mundo pagão era mesmo o campo mais promissor para a difusão do cristianismo. O mundo judaico continuava com suas hostilidades e perseguições. No comecinho da leitura de hoje, temos o apedrejamento de Paulo, que foi arrastado para fora da cidade e dado como morto. Porém, sob a proteção dos convertidos, ele consegue sair vivo e reiniciar a missão. Começam então Paulo e Barnabé o caminho de volta e com destemor passam pelas cidades evangelizadas, a fim de confirmar os membros das novas comunidades na fé, exortando-os à perseverança, mesmo em meio às perseguições. O testemunho dos apóstolos Paulo e Barnabé é existencial e convincente, pois eles perseveraram mesmo depois de apedrejamento. Como Lucas escreveu Atos por volta dos anos 80, é de se supor que ele, ao narrar essa viagem missionária de Paulo, projete para o tempo de Paulo, retroprojete, algo que existia somente no seu tempo, no final do primeiro século. Quando ele diz que os apóstolos instituíram presbíteros para liderarem as comunidades, é um destes indícios, pois podemos ler as cartas autênticas de Paulo e aí não encontramos presbíteros. Porém, o certo é que os apóstolos tinham, sim, a intenção de deixar pequenos núcleos de cristãos em cada cidade evangelizada. O que nos interessa em relação à instituição dos presbíteros para assumirem a responsabilidade das comunidades está no fato de que isso significa um primeiro esforço de organização, que mais tarde, sobretudo nas cartas pastorais e na patrística, já estarão bem estruturadas. A palavra presbítero em grego significa mais idoso. Era a forma com que a sociedade grega organizava seus comitês ou associação cultural, esportiva da cidade. Também os membros do conselho de uma aldeia com responsabilidades administrativas, políticas, eram chamados de presbíteros. Para os judeus, presbíteros significavam os anciãos, nos moldes daqueles que colaboraram com Moisés na administração do povo. O sinédrio judaico se inspirava aí, formando o colégio dos anciãos que presidiam as sinagogas. Aí está, então, o princípio da estruturação hierárquica da igreja, que começa nesse estilo colegial e que assim prevalece até meados do segundo século, onde foi sendo substituída pelo episcopado monárquico, e que a gente já percebe nas cartas de Inácio de Antioquia. Este grande apóstolo da igreja foi o terceiro patriarca de Antioquia, depois de Pedro e Evódio. Ele foi levado a Roma para ser devorado pelas feras, num evento grandioso promovido pelo imperador Trajano no ano de 107 da nossa era, onde morreram inúmeros gladiadores, homens livres em luta, com 11 mil animais selvagens, consta na história. Disse que, pelo martírio, Inácio de Antioquia realizou seu sonho supremo, porque ele dizia: deixai que seja presa dos animais ferozes, por eles chegarei a Deus. Sou trigo de Deus. Oxalá seja moído pelos dentes dos animais para tornar-me o pão puro de Cristo. Para percebermos o início da estruturação hierárquica da igreja, vale a pena a gente ler um trecho da carta de Inácio de Antioquia às comunidades em formação. Aspas. Sigam todos ao bispo, como Jesus Cristo ao Pai.
Sigam ao presbitério, como aos apóstolos. Acatem os diáconos, como à lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga respeito à igreja. Por legítima seja tida tão somente a Eucaristia, feita sob a presidência do bispo ou por um delegado seu. Onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Sem o bispo, não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape. Tudo, porém, o que ele aprovar, será também agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e legítimo. Fecha aspas. Bem, a viagem de nossos apóstolos missionários tem o seu término quando eles chegam a Antioquia da Síria, de onde partiram. Aí são acolhidos, contam os sucessos da missão junto aos pagãos e vão agora passar um tempo com os discípulos. O evangelho de hoje é João 14, 27 a 31. Começamos o trecho com um novo alento de Jesus dado aos discípulos. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. E ainda estamos, portanto, num clima de despedida de Jesus. É possível perceber a aflição dos discípulos, pois uma vez mais Jesus lhes diz: não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Eu vou, mas voltarei a vós. Jesus está querendo dar a paz a um grupo de amigos e discípulos que começa a se afligir pela partida da liderança, do líder do grupo. Porém, Jesus não os engana. A minha paz não é a paz que o mundo oferece. Nós já vimos que a tão propalada Pax Romana era conseguida na base da perseguição de todos os que se opunham ao império, atirando os opositores às feras para serem devorados, como foi o caso de Inácio de Antioquia e tantos outros primeiros cristãos. Portanto, a paz a qual Jesus se refere é o Shalom, que inclui todos os bens messiânicos, mas não significa ausência de guerra ou de perseguição. Shalom é a felicidade completa, tanto no nível pessoal quanto no comunitário. É próximo do que nós nos acostumamos a desejar uns aos outros, dizendo saúde e felicidade, ou saúde e paz. A paz que Jesus promete, na hora de sua despedida, lembra aos discípulos que é preciso viver conforme o caminho que ele mostrou, pois somente este nos conduz à paz que o Pai sonhou para todos nós. Alegrar-se com a sua ida ao Pai é o apelo que Jesus faz aos discípulos. O raciocínio é assim: o Pai é maior que eu. Eu estando junto dele, vocês também terão, por meu intermédio, acesso a ele. E Jesus cobra o amor dos discípulos a ele e revela que tudo será feito para que o mundo saiba que ele ama o Pai e lhe é obediente. Jesus garante que, se os discípulos entenderem bem tudo isso, quando acontecer sua partida, eles não ficarão tão abalados, mas firmes na fé. E quem é o dominador do mundo que se aproxima, segundo o que Jesus fala aos seus discípulos? São as forças que querem destruir a comunhão e fraternidade que Jesus implantou. Jesus é consciente da força do mal e de como isso poderá atingir em cheio a vida de seus discípulos. Porém, a confiança deve estar depositada em 2 pontos fundamentais. Essas forças nada podem contra Jesus e os seus seguidores, e é preciso ter a certeza da sua promessa: eu voltarei. E Jesus está no meio de nós, como nós dizemos em todas as nossas liturgias e ocasiões de encontro. É preciso, então,
buscarmos a verdadeira paz, mas não a paz do dominador do mundo, não a paz daqueles que, mesmo vendo a morte de 11 mil brasileiros, vão passear de jet ski num lago, como se nada tivesse acontecido e como se não tivesse responsabilidade alguma sobre o que está acontecendo. Então, a paz cristã é totalmente oposta. Não é a paz das armas, não é a paz da tortura, não é a paz da violência, mas é a paz que brota da certeza de que Jesus continua no nosso meio, amando-nos e nos congregando em comunidade. Um beijo no seu coração.